Dallagnol, ex-deputado, está entrando com uma ação para falar justamente do iate que ele está utilizando na COP30, sobre os gastos. O que foi, Diego? Eu não acredito. Gente, ele tá encarnando o André Marinho faltando o Marinho hoje. aqui. Vai na imitação, então. Qual que é a sua justificativa para todos esses gastos com iate? É tudo pelo amor. Como foi a sua estadia no iate? Eu vi um videozinho, assim, festa rolando e tal, mas o Deltan Dallagnol tá questionando, né, os gastos. Não, né? exato, até porque todo mundo viu aquelas imagens até de pessoas da comitiva presidencial dançando no iate. Aquilo gerou bastante crítica, e é curioso também, porque no contexto da COP, né, a gente sabe que o iate é alimentado a óleo diesel, geralmente... Se a gente for falar sobre isso, esquece, né? Porque a energia é gerada do evento por meio de geradores movidos a diesel. Não vamos entrar nesse mérito, mas a questão é sobre os gastos, porque ele mesmo, durante um discurso, ele tinha afirmado que seria a COP para realmente as pessoas verificarem a realidade local de Belém do Pará, as questões aí que são referentes, né, à falta de infraestrutura. Aí são os navios, na verdade, que estão sendo utilizados para a hospedagem do cruzeiro, né, que eles contrataram. Mas tem um iate que é exclusivo da presidência, que poderia ter sido utilizado na Marinha, porque ele, no discurso dele, falou que ele e a primeira-dama ficariam de uma forma simples num barco. Ele falou um barco, e não um iate especificamente. E agora vira alvo também, já que ele atraiu para ele a atenção dizendo que não iria ter gastos exorbitantes, e aí aparece com um iate lá. De fato, chama atenção. Eu não sei por que alguém tá surpreso com uma contradição entre o que o governo fala e o que o governo faz. Esse é só mais um exemplo, talvez bastante ilustrativo, porque aí a gente tem uma dimensão um pouco melhor das coisas, vê o iate, vê o restante das acomodações das pessoas durante a COP. Mas fato não é a primeira e infelizmente não será a última vez que o governo fala alguma coisa e faz outra diametralmente oposta. Seja sob a perspectiva financeira, seja sob a perspectiva ambiental. E a gente não pode se esquecer deste tipo de coisa na hora de votar. Porque, assim, é louvável aí a intenção do Deltan Dallagnol de querer, de alguma forma, pedir esclarecimentos a respeito dessa situação, embora eu particularmente acho que isso não vai dar em nada, como muitas vezes. Mas é algo que a gente precisa ter na nossa memória no momento de votar nas próximas eleições. Porque esta contradição, ela é corriqueira. Esta contradição, no fim do ano, faria diferença no valor da verba da educação, por exemplo. E a gente não quer, como país, que contradições assim permaneçam ao longo do tempo. Eu não estou dizendo só que é o governante, que é o governo, mas é no geral. A gente tem que estar alinhado com o nosso objetivo. A gente tem que estar alinhado com os nossos propósitos. E isto claramente é um desalinhamento completo com aquilo que a gente está discutindo. E não pode acontecer. Eu só não concordo, Ana, com esse ponto de que essa ação do Dallagnol não tem que dar em nada. Quando a gente não é que não tem que dar. Não, muito provavelmente não vai dar. Entendi. Desculpa, eu que me expressei mal aqui. Eu entendi o seu comentário. Expressou. Mas são 71 milhões de reais. Não, né? E tem outro ponto. Impor sigilo sobre gasto público é só quando é uma questão de interesse público, interesse da segurança do Estado, da segurança dos brasileiros. Sigilo não é algo que um governante pode impor sobre todo e qualquer ato do governo. Então, essa ação tem que sim dar em alguma coisa, porque o sigilo imposto sobre os gastos com a contratação desse iate e tantos outros sigilos que o governo Lula até aqui já impôs sobre outras despesas é completamente ilícito, completamente à margem da Constituição, que prevê lá no artigo 37 o princípio da transparência. O gasto público tem que ser verificável pelas pessoas. A gente precisa saber quanto foi gasto exatamente em cada ponto dessa COP30, que inclusive recebeu críticas da Transparência Internacional pela falta de verificabilidade desses gastos. Então, é muito importante para a gente conseguir reafirmar o nosso Estado democrático de direito que essa ação do Deltan Dallagnol dê em alguma coisa assim. Concordo. Esse gasto, na verdade, é um gasto público. Quem está pagando por isso são os contribuintes, né? São os pagadores de imposto. Então, assim, todo imposto tem
tem que fazer um sentido. Eu não vejo ninguém querendo pagar um imposto para que seja pago um iate para hospedar pessoas, porque o evento foi escolhido a ser feito num lugar onde não tem uma estrutura de hospedagem adequada. Ou seja, o governo, ao ser ineficiente na organização desse evento, ele prejudicou os hotéis que poderiam estar hospedando essas pessoas numa praça que coubesse esse evento, e ainda pega o dinheiro do contribuinte para pagar e para mandar para uma empresa, provavelmente do exterior, para trazer navios para poder suprir essa demanda aqui no Brasil. Então eu concordo 100% que esses gastos têm que ter uma transparência, tem que ter uma diligência e tem que ter uma fiscalização, porque senão o nosso dinheiro vai ser jogado no ralo e no lixo, como a gente tem visto. E é símbolo da gastança, né? Sim. É símbolo de como a irresponsabilidade fiscal assola o governo Lula. Vale sempre lembrar a completa irresponsabilidade. Esse governo pegou o Brasil com uma dívida de 72% do PIB. A projeção é que vai entregar com a dívida de 86% do PIB no ano que vem. Ou seja, o endividamento do país está aumentando. E é por isso que nós estamos entre os campeões de taxa de juros. A simbologia de gastança, de ficar ostentando com dinheiro público, é um sinal que acaba tendo um efeito cascata na gastança generalizada com o dinheiro público, que leva o Brasil para um rumo de irresponsabilidade e de falta de prosperidade. A gente vai para um rápido intervalo só para o pessoal que está nos ouvindo pelo rádio, pelas outras plataformas a gente continua aqui. Eu estou acompanhando o chat, aí o Wagner Lacerda disse assim, mas o Lula não pode passear? Ele pode, mas não com o nosso dinheiro. O dinheiro dele, eu quero que ele seja muito feliz. Agora, com o dinheiro do pagador de impostos, que já paga tantos impostos nesse país, é um completo absurdo. Sabe que o Milton Friedman dizia que tem 4 formas de gastar dinheiro, né? Você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo. Que é a mais eficiente. Costuma ser a mais eficiente, que você se preocupa com quanto gasta, com a qualidade daquilo que você está gastando. E a pior forma é quando você gasta o dinheiro dos outros para você mesmo, que é justamente esse caso, né? Todo mundo paga a conta dos impostos, mas o benefício vai para aquele que está desfrutando de todo o luxo no iate. Aí o Júlio Oliveira tá falando assim, ó, daquele assunto que a gente trouxe, né, do dono do posto que tá oferecendo picanha, lá no dia 28 tá fazendo uma promoção. Ele disse que com a isenção do imposto de renda ele vai conseguir comer picanha sim. Não, provocada aqui Mas, de fato, né, as medidas do governo que realmente são para conter gastos que deveriam serem implementadas, o Fernando Fonseca entende bem sobre o setor hoteleiro. Existem outras alternativas, né? Eu estive, por exemplo, no navio da Marinha, fui fazer uma reportagem especial com eles lá. Gente, é um navio assim que tem toda a infraestrutura necessária, realmente eles têm muito aparato para conseguir oferecer o conforto e até a privacidade necessária para o presidente. Então, precisaria desse gasto todo, né, Fernando? Só um adendo para complementar, Fernando. Não só os navios da Marinha, isso é só um exemplo. Nós temos também a estrutura das embaixadas nos países aí mundo afora, e mesmo assim o presidente da República opta sempre pelas suítes presidenciais dos melhores hotéis para os países onde ele e a primeira-dama fazem as missões internacionais do país. Numa coisa o Lula acertou. Ele falou que ele ia fazer esse evento justamente para as pessoas virem aqui e experimentarem a realidade brasileira. Mas ele quis dizer a realidade da Amazônia, a realidade ambiental. Só que o que, na verdade, as pessoas testemunharam de camarote foi a ineficiência do governo brasileiro. Isso eles realmente vieram e experimentaram e saíram, inclusive, dando testemunho disso lá para fora. Então, concordo 100%. O recurso das pessoas é muito mais bem empregado por elas próprias do que na mão do governo. Aumentar impostos e passar os nossos recursos da mão da população produtiva para o setor público, geralmente incorre em desperdícios e má utilização. Não vejo nenhum problema em reduzir o imposto de renda para que a pessoa possa comprar picanha, possa comprar o que ela quiser. Contanto que, do outro lado, reduza seus gastos públicos também e, assim, o país fica mais eficiente, mais livre. E dessa maneira consegue, né, mano? O problema é diminuir o imposto de renda enquanto aumenta o imposto sobre o consumo, com o maior IVA do mundo que a gente vai pagar. Então, acaba sendo um populismo, porque o imposto de renda
A pessoa está pagando ali diretamente, ela sente na pele. Já o imposto sobre o consumo fica invisível. A pessoa paga sem perceber que está pagando para o governo. Acha que está pagando pelos diversos serviços, quando vai no supermercado, quando vai para qualquer lugar. Então, não fica com a raiva de pagar imposto, que é preciso ter. Porque quando a pessoa tem consciência que está pagando imposto, a ciência política mostra, a cobrança sobre o governo aumenta. Então, você tirar o imposto direto e aumentar o imposto indireto é uma estratégia populista que diminui a cobrança da sociedade sobre os políticos. E não Não adianta só nada populista. também se pintar de super-herói, né? Colocar ali realmente a capa dizendo, olha, eu vou resolver os problemas do Brasil, fazer o discurso, mas muitas vezes não conseguir. Até falei super-herói, lembrei do Maduro.